E em meio ao rombo nas contas públicas e também nas estatais, o governo Lula avalia aumentar o valor no Bolsa Família já no próximo ano. Essa informação foi divulgada por alguns portais, inclusive o Poder 360. O Planalto teria reservado quase 160 bilhões de reais para o benefício no orçamento de 2026. E com o corte recente no número de beneficiários, o valor pago médio poderia passar de R$ 700. Uma outra opção analisada seria manter o valor atual, já repassado, e incluir novas famílias no pagamento, chegando a quase 20 milhões de famílias beneficiadas. Cristiano Beraldo, as estratégias estão sendo estudadas, analisadas. Há duas versões sobre a mesa. Uma, aumentar o valor do benefício para as famílias hoje já cadastradas. E aí uma outra opção, mantém o mesmo valor e aumenta o universo de famílias a serem beneficiadas em 2026. Tem um detalhe, 2026 tem eleição, Beraldo. Pois é, Caneto, você veja, 20 milhões de famílias. Você está, então, falando de pelo menos aí 50 milhões de pessoas que já votam. Aliás, salvo engano, foi no mês passado, foram 53 milhões de pessoas que receberam o chequinho pelo correio do Bolsa Família no ano passado. Aliás, o cheque nem vai mais pelo correio, né? Porque o correio não entrega, então vai tudo pelo Pix mesmo. Agora, você vê como é que pode um país ter talvez quase a metade da sua população em idade economicamente ativa, dependendo ou recebendo dinheiro do governo. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Como é que o Brasil pode desenvolver a sua produtividade se nós temos o próprio governo criando uma dinâmica de desestimular a produtividade do brasileiro? É impressionante nós observarmos o que acontece com o Vietnã hoje. A economia do Vietnã passando a brasileira, ao mesmo tempo em que os 10% dos alunos pior colocados no ranking de ensino do Vietnã equivale, em termos de conhecimento, ao top 10% de alunos no Brasil. Então, o Brasil está ficando para trás em todos os aspectos. Nós trabalhamos no Brasil para sustentar uma massa crescente de pessoas que agregam muito pouco à economia. Então, não dá, o país é inviável dessa forma. Só uma maneira do Brasil conseguir honrar as suas obrigações, só uma maneira do Brasil conseguir vencer esses imensos desafios fiscais que ele se encontra, cheio de armadilhas para todo lado que se vê, porque o governo, na sua incompetência administrativa, ele vai inventando um enredo que não existe para justificar o injustificável. Então você tem o desequilíbrio fiscal, mas o governo só pensa em aumentar benefício social. Então ele está lá, na COP agora, temos lá discurso ao fundo da Amazônia, porque vamos salvar o mundo depende de nós. Eu imploro aos senhores chefes de Estado para a gente juntos nos darmos as mãos, abraçarmos uma árvore, beijarmos a pombinha branca e soltarmos, porque a gente vai conseguir a paz no mundo, resolver a pobreza e a fome. Aí fica com esse discurso. Só quando você olha para dentro... Aliás, teve uma passagem ótima, maravilhosa, que foi a frase que afirma que a América do Sul é um lugar de paz. Opa! Está falando isso de um palco onde 40 mil pessoas são assassinadas por ano? Esse é o lugar de paz? Então, Caneto, você vê que não tem absolutamente nenhuma seriedade do governo para tratar dos temas sérios. E aí a gente vai só vendo a estratégia desta compra de simpatia, que aumenta o cheque e tem o apoio ou a expectativa do apoio dessas pessoas quando as eleições chegam. O Brasil não vai a absolutamente lugar nenhum dessa forma. Pessoas que acompanham a nossa programação defendendo que o governo estimule essas pessoas para conseguirem emprego.
e não para conseguirem um aumento no benefício. Você, Mota, como avalia esse estudo? Inicialmente um estudo do governo para mexer no Bolsa Família, ou aumentar o número de beneficiários, ou então aumentar o valor do cheque. O difícil é acreditar que o governo está estudando alguma coisa, né? Isso me parece mais uma conversa de mesa de bar. E aí, o que é que a gente faz? A gente aumenta o valor, aumenta o número de pessoas, ou faz as duas coisas? Aumenta o valor e o número de pessoas, porque afinal vem aí o fundo das florestas para sempre, né? Parece que o mundo já prometeu 10 trilhões de dólares para o Brasil preservar o seu meio ambiente. Que coisa fofa, no ano eleitoral. Candidato, eu acho que é improvável, sem ofensa para ninguém, eu acho improvável que o governo se entusiasme com essa história de estimular as pessoas a trabalhar e ganhar o seu próprio sustento, porque tem pessoas no Estado brasileiro, candidato, que nunca tiveram emprego de verdade. Eles estrearam na vida, já na vida pública, sempre com mandato aqui, ou cargo de assessor ali, ministro aqui, secretário lá, nunca tiveram que emitir uma nota fiscal, que fazer uma faxina, que servir uma mesa, que programar um computador. Eles não sabem fazer nada de útil. Eles são especializados em meter a mão no bolso e tirar a riqueza de quem trabalha. Você, Dávila, é preciso olhar para esse tipo de notícia ou essa possibilidade de que forma? Quem pagaria essa conta, Dávila? Nós todos vamos pagar essa conta. E aí, Canhato, não tem direita e esquerda. O patrimonialismo no Brasil é suprapartidário. Afinal de contas, parte deste benefício que vai beneficiar o governo no próximo ano, ou seja, distribuir mais dinheiro, foi concedido com o apoio da oposição. A oposição que acabou de votar uma medida lá no Congresso de isenção de imposto que liberou mais um caminhão de dinheiro para o governo. E esse dinheiro ele vai usar aumentando Bolsa Família, dando reajuste integral para categorias do funcionalismo público, gastando em outros benefícios eleitorais e agravando a questão da dívida pública. E a dívida pública subindo, o mercado olha e fala, opa, o Brasil parece que vai a caminho da inadimplência e não tem condições de honrar o pacote. Aí o que faz? Aumenta a taxa de juro. Aumenta a taxa de juro, nós todos pagamos o custo da irresponsabilidade fiscal. Só no último ano, se pegar de outubro a outubro, nós já gastamos mais de R$1 trilhão pagando obrigações financeiras, juros e obrigações financeiras. Este é o número da irresponsabilidade fiscal. Só que aí o governo e a oposição fazem vistas grossas, porque ninguém quer ser impopular véspera de eleição, aprova aumento da despesa pública no momento em que o governo deveria estar cortando despesa pública para honrar as suas obrigações e fazer com que a taxa de juro caia. Aí o que nós temos? Segunda taxa de juro mais alta do mundo, 80 milhões de brasileiros inadimplentes e um número recorde de empresas endividadas, 8 milhões de empresas. Este é o custo que todos nós brasileiros pagamos pela irresponsabilidade fiscal do governo e uma dívida crescente. São vários elementos importantes para a gente destacar, comentar, analisar. Mota quer fazer um complemento, inclusive, né, Mota? Só uma coisa. Eu queria dizer que a experiência que eu tenho é que a maioria das pessoas que trabalha, que dá duro para ganhar a vida, tem repulsa a esses programas assistencialistas, né? Eu estava aqui fazendo esse comentário, recebi aqui uma mensagem da Vanessa, que é nossa espectadora, e que se sente dessa forma. O trabalhador brasileiro que encara as suas responsabilidades, acorda de manhã cedo, volta para casa no final do dia,
tudo que compra é cheio de imposto, que dá duro, assume as suas responsabilidades, ele tem repulsa e ele enxerga o que está acontecendo nesse país. Ele vê com clareza essa estratégia de transformar uma nação inteira independente do governo. Então, mas boa parte das pessoas que interagem com a gente, viu, Beraldo, se manifestam dessa forma, como a Vanessa enviou essa mensagem para o Mota. Eu queria que você trouxesse a sua análise sobre o impacto dessas medidas no processo eleitoral. O Dávila elencou muito bem. Bom, teve a isenção do imposto de renda. Isso tem um peso enorme, né? Porque foi uma promessa de campanha. Acho que boa parte da população recebe isso como se fosse um prêmio. Nossa, eu não vou pagar mais nada de imposto de renda. Sério que ele fez isso por mim? Talvez essa seja a análise do cidadão que observa a aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Categorias terão seus proventos reajustados. O aumento do Bolsa Família. Um conjunto de medidas que só impacta ainda mais o rombo nas contas do governo, mas mexe muito com o processo eleitoral, não, Beraldo? Sem dúvida alguma. Mexe, e isso se dá em razão dessa dinâmica que foi sendo criada de acostumar uma parcela crescente da população com esse tipo de dinâmica. Agora, o que o Mota traz, e que, né, boa parte da nossa audiência concorda, como você destacou, Canhoto, está em linha com o que a gente viu em relação à operação das polícias no Rio de Janeiro, quando o governo saiu em defesa daqueles que foram mortos pela polícia, mas a população, ela aplaudiu a polícia. Que a população, inclusive população, ou talvez até sobretudo a população que mora nessas áreas dominadas, não aguenta mais. As pessoas que estão ali são pessoas de bem, que têm que se submeter à dinâmica do dia a dia, do ambiente dominado pelo crime, porque é onde ela mora. E não há nenhuma reação do poder público para mudar aquela realidade. Da mesma forma, nós temos nessa questão desses programas assistencialistas, porque aí você vê, o dinheiro é mandado para a pessoa e o argumento é sempre, mas coitado, ele tem família, ele não pode morrer de fome, ele precisa de um dinheirinho. Aí a pessoa, não vou brigar por causa disso. Então, só que isso, no todo, primeiro vira um número monstruoso, e segundo, se torna um instrumento de compensação da ignorância. Não pode ser isso. Não pode ter uma dinâmica em que as pessoas elas sejam empurradas para esse tipo de dinâmica em que elas pegam o dinheiro do governo, fazem um bico aqui e outro ali, vivem a informalidade igual, e aí até mesmo a legislação trabalhista, com todo o seu peso em cima da geração de emprego, recai sobre aquelas pessoas que estão ali na economia formal. Só que você tem um número imenso de pessoas que deveriam estar trabalhando, que deveriam estar contribuindo com a economia brasileira, mas não, ficam nessa dinâmica de um dia de cada vez e tem um chequinho que vem, aí você faz um bico aqui, outro acolá, e assim vai levando, o tempo vai passando, a vida vai passando, e você acha que está fazendo alguma coisa de relevante. Não está. O Brasil precisa sair dessa dinâmica em que sobreviver é suficiente. Né? Nós não temos mais perspectiva de viver, de construir, de prosperar, de ver uma nação com uma energia para avançar, como a gente vê no Vietnã e em vários outros países, mas o Brasil não. O Brasil está se especializando na ignorância, no coitadismo e nessa dinâmica em que você escraviza o voto a partir do dinheiro público, que deveria estar sendo investido em inúmeras outras coisas para resolver esses problemas tão graves que o Brasil como um todo enfrenta. Zé, quer arrematar, Dávila? Muitas pessoas questionando a lentidão das coisas serem realizadas no Brasil. Você é um defensor de reformas importantes, mas
é sempre aquela dificuldade, né? Entra governo, sai governo, é sempre aquela análise e aquele diagnóstico. Bom, se for para fazer algum tipo de mudança, é preciso fazer no início de mandato, senão não vai ser possível. A mudança precisa começar quando, Dávila? Um minutinho. A mudança precisa começar no início do governo, mas o governante precisa saber que mudança precisa ser feita e qual é o custo político de aprovar uma mudança dessa. Na verdade, o Brasil não teve presidentes que pensam em reformas institucionais, porque no Brasil ainda nós não entendemos a questão fundamental. É preciso fortalecer instituições, ter regras estáveis para a economia voltar a crescer. Nós precisamos previsibilidade das leis e das regras. É isso que faz com que as pessoas corram risco, investam, façam que o dinheiro movimente a economia, gere emprego, gere novos negócios. Isto não está no radar da maioria dos políticos. Todos pensam em como manter este Brasil S.A., esse cabide de emprego público, distribuindo favores para setores e as corporações cada vez mais abocanhando parte do orçamento, seja corporações pública ou privada. E aí a maioria dos brasileiros que rala, trabalha, empreende, é que paga a conta. Não é à toa, Caniato, que nós trabalhamos 5 meses por ano para pagar a carga tributária no Brasil, que é a mais elevada entre todos os países emergentes. Esse é um tema muito importante, as pessoas se manifestam aqui pelas redes, na medida do possível eu vou ler alguns comentários, você que acompanha a nossa programação. Quero me despedir de parte da rede que seguirá agora com a sua programação local. Aqui em Os Pingos nos Is, os principais assuntos do dia, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas. Falávamos sobre uma proposta do governo, há um debate, inclusive, no Palácio do Planalto, para promover mudanças no Bolsa Família. Entende-se que o programa poderia ser turbinado ou aumentar o número de famílias que recebem o benefício, que viriam a receber no ano de 2026, ou então aumentar o valor para aquelas famílias que já são cadastradas. Então, há um entendimento no governo federal de que algum tipo de mudança irá acontecer para o ano de 2026. O diagnóstico de muitos. A situação fiscal do governo permitiria esse aumento. Enfim, a gente traz aqui a análise e a reflexão dos nossos comentaristas para essa possibilidade. Enfim, deixa eu só, talvez o Mota queira passar a régua, trazer a última análise sobre essa discussão. Mota, muitas mensagens de pessoas que corroboram com aquela nossa telespectadora, uma mensagem que o Mota leu há pouco, da Vanessa, se colocou radicalmente contra essa proposta do governo de turbinar o Bolsa Família. O Beraldo sempre fala da mentalidade errada, né? Aquela distorção do país quando não pensa de maneira a resolver os problemas, né, Mota? Acho que tem um pouco disso, né? É se perpetuar no poder e não pensar em uma população eficiente que trabalhe e gere divisas, inclusive para o próprio governo, para o próprio país, né? São os políticos que ganham a vida falando do combate à desigualdade e não fazem nada mais a não ser promover a desigualdade, porque eles estão em situação cada vez melhor e o povo em situação cada vez pior. Alguém já falou, não me lembro quem, talvez o Dávila ou o Beraldo lembre, mas eu vi em algum lugar que economia é a arte de você olhar as consequências das coisas no longo prazo. E uma consequência dessas medidas populistas é a pobreza. Agora, é compreensível que o cidadão comum tenha dificuldade de entender isso. Por exemplo, essa medida da isenção do imposto de renda, isso não é isenção coisa nenhuma. Isso é uma correção parcial da tabela. Uma correção que deveria ser automática, porque os salários são reajustados ao longo do tempo com a inflação. Então, a tabela teria que ser reajustada. Ela não é reajustada. E aí, quando o governo reajusta parcialmente, diz que é isenção para cuidar dos mais pobres. E aí enfia de contrabando nesse projeto uma tributação de dividendos. Dividendos que são o que sobra quando uma empresa paga todos os salários, paga todos os impostos, as taxas, aí sobra o dividendo que agora vai ser tributado. Isso é punição para quem gera riqueza.
Enfiaram também um tal de imposto de renda mínimo. É um absurdo, é uma regra arbitrária, é um ataque a quem prospera. A lição disso, Canhato, é clara. Bom mesmo é depender do governo. Que existam políticos de direita que votam nesse tipo de projeto é inacreditável. Pois é, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações caso haja uma confirmação por parte do governo federal ou uma coletiva para trazer alguma informação referente à atualização do Bolsa Família. A gente vai trazer aqui na programação. Você sempre bem informado aqui na Jovem Pan.